Eu pensei em tanta gente. Eu pensei exatamente. Entramos ao vivo mais uma vez aqui no Encontros com Arte. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Espero que todos vocês estejam muito bem. Esse, então, é o nosso segundo Encontros. O primeiro, para quem não acompanhou, foi com o Fernando Veloso. Foi uma conversa deliciosa, lá no dia 14 de julho de 2020. E, para quem não assistiu e gostaria de assistir, ela está, né, essa entrevista está disponível lá no nosso canal do YouTube. Lá também vocês vão encontrar a playlist, né, dos nossos compilados, das nossas compilações de depoimento que a gente faz aqui para as nossas lives, né? A que está disponível lá já é a Como Foi Ser um Estudante de Arte, separadamente da entrevista com o Veloso, né, numa playlist específica. E também vocês vão poder encontrar lá edições temáticas dessa entrevista, edições curtinhas, onde a gente selecionou assuntos específicos dessa nossa conversa muito, muito rica com o Fernando Veloso. Para quem não conferiu, então confira lá e aproveita também, se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha, deixa o seu like, justamente para ajudar a gente a divulgar esse conteúdo aberto sobre arte que estamos produzindo a partir desse projeto de extensão universitária que é o Encontros com Arte. Gostaria também, nesses momentos iniciais aqui da nossa live, dar alguns créditos. O primeiro deles é os créditos, então, para a criação da trilha sonora que a gente tem usado aí na vinheta e nos créditos das edições dessas nossas lives lá no canal do YouTube. A composição, né, da música e letra dessa trilha é do Rafael Camargo, a voz é Rafael Camargo e Carlos Careca, e o arranjo é do Carlos Careca. Então, queridos, um beijo enorme para vocês, muito obrigada por essa trilha, por essa música, enfim, que vocês nos cederam para a gente poder usar aqui e que foi composta nesse período da pandemia, né, que trata bem desse assunto que motivou a gente criar esse projeto aqui do Encontros. Também queria dar os créditos aqui para a nossa equipe técnica, o artista estudante Hamed Almeida Braga, por todo o trabalho de edição desses vídeos do ECOA, lá para o canal do YouTube. E também dar os créditos aí à Natália Ulika Murakami, por todo o trabalho com a identidade visual da divulgação do ECOA para essa segunda live aqui, que vamos começar hoje. Então, vamos apresentar essa equipe técnica aqui. Vou chamar aqui para cima, então, o Hamed, que vocês já conhecem. Sobe aqui, Hamed. Boa noite, querido. Oi, boa noite, Lilian. Boa noite, todo mundo. E chamar, então, a nossa mais nova aquisição, né, para a equipe aqui do ECOA, que é a lindíssima, inteligentíssima, cheirosa, Natália Ulika Murakami. Vem para cá, Natália. Obrigada pelos elogios. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lilian. Boa noite, Hamed. Boa noite, querida. Então, gente, essa nossa segunda live, ela promete. Ela vai ser uma batalha de titãs, né? Vocês dois já sabem, porque a gente que organizou essa batalha aqui, né? E a gente convidou 5 pessoas, né, importantes aqui para a gente, para fazer parte dessa live, e vou começar a chamá-las aqui para cima também. Então, Natália e Hamed, por favor, ocupem seus postos para ajudar a pilotar esse trem aqui. Então, vamos chamar, né, esses 5 poderosos aqui para cima, começando com a minha querida Beatriz Hirota, professora e doutora em ciências farmacêuticas, que vai vir aqui com o seu olhar muito afiado, né,
para contribuir aqui com as suas análises, né, da obra do Washington Silveira. Boa noite, Lilian. Boa noite, querida. Vou chamar também aqui o Guilherme Soffi, que é artista e estudante do curso superior de escultura lá da Unespar. Vamos lá, Guilherme, sobe aqui de volta. Vamos recomeçar toda a brincadeira. Vou chamar também, para contribuir aqui com o nosso Encontros, o querido Fernando Bini, que é crítico, curador e professor, uma personalidade que não poderia faltar aqui no nosso Encontros. Boa noite, Lilian, obrigado. E vou chamar ele, o grande artista, o chefe de cozinha e professor, e aquele genro que toda sogra gostaria de ter. Vem para cá, Washington. Boa noite. Boa noite a todos. E o último dos titãs aqui do nosso encontro, vou chamar ele, o professor doutor em História e curador, Paulo Reis, queridíssimo, vem para cá. Mas o Paulo vai demorar um pouco para subir, porque a gente teve um probleminha técnico aqui na live, então vou passar a bola para o Bini, mas o Paulo vai aparecer aqui daqui um pouquinho. Eu estava começando a historiar um pouco o meu encontro com o Washington, né? Mas são os engodos da tecnologia, né? Ela sempre vai dar um jeito de nos atrapalhar, né? Então, bom, primeiro que eu agradeço muito de estar aqui presente, né? Por todos os amigos que a gente está, velhos amigos e novos amigos, né? Mas também para poder compartilhar e ter essa conversa com um artista como Washington, né? Eu tenho a impressão que eu definiria o Washington Silveira como escultor, né? Com predileção pela madeira, né? Apesar de ser um multiartista, mas eu coloco a questão que é um pensador. Isso que me chamou bastante atenção e por isso achei que era necessário eu historiar um pouquinho o meu encontro. O primeiro encontro que eu tive com a obra do Washington foi quando eu voltava da Europa, passei 4 anos lá e voltei, eu estava completamente desambientado, sem o conhecimento do que tinha acontecido, que caminhos, né, a cultura brasileira tinha ido, e foi um momento com a ajuda de muitos amigos, mas eu comecei, assim, a ir a todas as exposições, todos os concertos, todos os teatros, tudo que eu podia me integrar dentro da vida. E aí eu lembro, né, do primeiro contato com a obra do Washington, que foi possivelmente uma exposição dele no Interamericano, no prédio do lado do Teatro Guaíra, né? Eu acredito que foi no final de 1996, e que daí, bom, depois o Washington me ajuda nessas datas, né? Mas foi aí que eu conheci a obra do artista, né? E conheci o artista. O segundo fato importante, né, desse nosso contato aconteceu no ano 2000, eu acho. Houve uma exposição no Museu da Universidade Católica, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, uma exposição do Davi Zugman e do Marcelo Pires da Costa. Mas eu lembro que nós estávamos fora da exposição, né? Lá fora, onde havia uma obra bastante grande, que eu acho que é do Davi, de pedra e ferro, pedra e metal. E eu comecei a falar da noção de equilíbrio. Foi aí que o Washington começou a falar, e que me deixou, pô, mas impressionante, né? A consciência que ele tinha sobre material, né? Isso é, ele começou a falar sobre resistência física da madeira, sobre as possibilidades de expressão do material, de como você pode flexibilizar. Ele me deu, sabe, eu disse, não, esse cara não está brincando. Isso é realmente, aí é que me veio essa noção, né? Aquele artista que eu vi lá,
não era só um artista, era, para mim, um grande pensador. O terceiro encontro importante foi, passando por acaso, vindo da minha casa para o centro, eu passei pela Rua Princesa Isabel e havia um pequeno restaurante chamado Bistrô Duchamp. Claro, curioso como eu sou, tem que ir lá, né? Ver o que é esse Bistrô Duchamp. Ficava do lado de um outro restaurantezinho também gostoso, que era o Bar dos Passarinhos. Eu entrei, né, para ver um cardápio todo diferente, muito bem trabalhado, né? Mas curioso como eu sou, eu pedi para o garçom, mas o senhor sabe me explicar por que chama-se Bistrô Duchamp? Ele entrou e veio com a resposta lá de dentro, alguém respondeu, eu acho que foi o Marcelo, né? Você é culpado disso. Ô, louco, né? Quer dizer, chega agora aí vem, né, a terceira questão, essa grande dívida que eles têm com relação ao Marcel Duchamp. Gente, a questão da comida não era só comida, né? Primeiro que era muito bem composto os pratos, mas mesmo as pequenas entradas, além da disposição das formas e das cores, era trabalhada com perfume, né? Isto começa aí a se desenvolver todos os sentidos, né? E lembrei, né, que na exposição lá de 96, quando eu entrei na exposição, o que me atraiu a atenção também foi o perfume, o cheiro da madeira, né? E os cheiros diferentes. Me lembrou imediatamente de uma exposição que eu vi, a primeira exposição que eu vi do Alfredo Volpi, quando eu entrei na sala de exposição em São Paulo, um perfume de cravo. Depois, quando eu fui estudar, descobri que está aí a obra que nós vamos chegar, né? Eu espero chegar nela. Que o Volpi destilava o verniz dele justamente a partir do cravo, né? O que eu queria dizer é que toda a obra do Ashton começa a trabalhar com todos os nossos sentidos, né? Não só com a visão, né? Mas também nos provocando o tato, o odor, e, evidentemente, o gosto, porque ele também, né, dentro de todas as qualidades que tem de escultor, fotógrafo, videomaker, instalador, performer, ele também é gastrônomo, né? Então, nesses trabalhos em madeira, né, que a gente vai destacar porque a obra que vamos... Essa obra eu acho maravilhosa, né? E isso eu fui ver muito depois, essa questão dele trabalhar com todos os sentidos, eu fui ver muito depois, eu acho que foi em 2007, né? Quando ele participou da Bolsa da Fundação Cultural, a exposição dele, que foi no Memorial de Curitiba, né? Onde havia uma sequência de fotografias, né? 5 fotografias, trabalhando cada um dos nossos 5 sentidos, né? Então, essa é a síntese, né, desse pensador, né, que é o seu Washington, né? Gente, nos seus trabalhos de madeira, né, nisso que eu chamo de esculturas, né, é interessante notar, né, essa mistura de diversas madeiras. Gente, eu não vou me meter a falar, porque as imagens estão um pouco afastadas, né, que madeira ele utilizou e que perfume uma tinha. Eu lembro que um lado era doce, outro lado era mais ácido, mais acre, né? Quer dizer, você podia também trabalhar esses perfumes diferentes da madeira, né? Gente, isso me fez lembrar, né, um importante movimento da arte brasileira e que está diretamente ligado à nossa cultura, que foram aqueles movimentos sensoriais e plurissensoriais entre os anos 60 e 70, da qual, inclusive, a Lígia Clark fazia parte, né? Foi uma grande tendência da arte brasileira e que me parece que o Ashton retoma isso, né,
com novas ideias, com novas formas, né, e materiais completamente novos também. Isto é, ele reatualiza, né, essas questões da arte brasileira dentro de um espírito completamente novo e que exige muito mais o nosso pensar. Acho que todos nós sabemos, todos que também estão ouvindo, sabem da importância da madeira para o Washington. Ela vem praticamente desde a sua infância, ele conviveu sempre com essa madeira, e num segundo momento, me parece que ele vai ser assistente, vai trabalhar muito próximo do Davi Zugman. Então, o conhecimento básico, né, quase que pessoal, uma coisa íntima com a madeira, né, e o conhecimento da arte contemporânea, que eu acho que começa a acontecer a partir desse estágio que ele faz, de ser assistente do Dari. Esses fatos, esses dois fatos, que vão justamente lhe dar essa capacidade, né, de explorar o material no seu máximo. Acho que mesmo hoje, né, que a gente pode ver que ele se inscreve nesse território de um multiartista, né, trabalhando com os mais diversos meios, eu acho que sempre preserva nele esse elemento do escultor. Né? Eu acredito que ele jamais abandonará a madeira. Gente, entre os seus trabalhos de madeira, nós encontramos uma série que ele denominou de objetos acústicos. Isto é, que ele vai tomar como modelo, né, os instrumentos musicais, principalmente os instrumentos de corda, violão, violino, banjo, né, coisa desse tipo, né? Então, eu acho que dentro desse meio também, né, existe toda uma questão musical na obra do Washington. Essa série de trabalhos, né, que ele denominou de objetos acústicos, também reafirmam a vontade dele de lançar um olhar diferente, né, para os objetos do cotidiano. Eles geram uma certa estranheza, né, um absurdo, mas com muito humor, com bastante humor. Lembra os nonsense do Magritte, do René Magritte, mas também unido, né, ao conceito dos inutensílios, né, cantados pelo Paulo Leminski, né, que queria romper, né, com a ditadura da utilidade. Né. O Leminski falava em coisas inúteis, úteis, né? São a própria finalidade da vida. Né? Isto é, a poesia justamente vem como uma forma de inutilidade. Né? Eu acho que foi isso que o Washington descobriu. Né? E é nesse momento que entra toda a questão do poético na obra dele. Né? Essa poesia vem com essa transgressão que ele faz do objeto, né? E que deu origem, evidentemente, à sua obra, né? Quando ele altera a própria realidade desses objetos do cotidiano. Você tem um instrumento de corda, né? Seja um bandolim, um banjo, né? Que se derrete, né? E que se expande. Me lembra aí, né? O Salvador Dalí, né? Unindo com... Exatamente, né? Unindo também com as expansões do escultor francês, o César, né? Eu acho que daí volta, né, a citação do Leminski, né, que diz que dizia, né, lamentavelmente, dia 24 a gente comemorou o aniversário dele, né? Ele diz que a rebeldia é um bem absoluto. Né? Sua manifestação na linguagem chamamos poesia, o inestimável inutensílio. Né?
Bom, isso como introdução, né? Esse trabalho que nós vamos analisar hoje para mim, né, um dos trabalhos mais silenciosos do Washington. Dentro do meu entender, ele é um dos mais discretos, né? Isto é, o trabalho que grita menos. Né? Ainda, né, faz parte da série dos objetos acústicos. O título é João e Gilberto, né, deste ano, trabalho feito para esse nosso bate-papo, né, para essa nossa mesa redonda. Em um momento da trajetória do Washington, ele definiu os seus trabalhos como formas de um realismo fantástico. Isto é, fantasiar um pouco a realidade. Nesse trabalho, eu acho que é o real mesmo, que está ali e que pede a nossa reflexão. Gente, agora eu vou contar o que é a obra, né? O que essa obra começa a despertar em mim. Gente, no primeiro momento eu disse, mas que absurdo estragar 2 violões, né? Gente, imediatamente eu lembrei que Curitiba é a terra dos luthiers, né? Quando criança, eu frequentava um luthier quase do lado da minha casa, né? Adorava ver a bagunça daquilo, né? Aquele material, aquelas madeiras todas diferentes, etc. E a cidade está cheia de luthier, mesmo aqui perto da minha casa existe agora um bem organizado, né? Um luthier. Bom, a própria Universidade Federal do Paraná tem um curso de luteria, né? Em busca dessa perfeição técnica, né, dentro do trabalho artesanal que o Washington faz, ele não hesita em formar redes, né, de trabalhos. Isto é, chamar especialistas para que lhe ajudem, né, a montar. Portanto, eu acredito que aí vem um trabalho justamente de luteria, né, alguém para ter essa execução maravilhosa desses 2 violões. Né? Gente, essas 2 meio-guitarras, meios-violões, né? Eu estou falando que é um trabalho, para mim, perfeito de luteria, né? Mas só funciona quando estão juntas. Né? Isto é, o João e o Gilberto. Né? O João Gilberto, né? O nosso João Gilberto, voz e violão. Né? O João Gilberto, Prado Pereira de Oliveira, né? O nordestino de Juazeiro, né? Que foi um artista genial, né? Compositor, violinista, cantor e praticamente o criador da sonoridade brasileira. Né? Eu acho que está tudo impregnado aí neste objeto. Né? O João Gilberto, além de ter criado, né, o seu toque especial no violão, ele trouxe uma nova sonoridade para a voz. Né? Isto é, ele transformou a maneira do músico cantar. Isto é, numa voz aparentemente fraca, né? Era totalmente contrária da voz de um tenor, por exemplo, né? Sem uma força, mas cantando baixo, né? Sem vibrato, com modulações, né, incríveis, e que produziram experiências inéditas, né, que fizeram surgir a nossa bossa nova. Isso eu vejo nessa simplicidade dessas 2 partes dos violões. Né? Como as canções, né, essas obras mostram esse caráter intimista, né, de uma voz e de um violão. Né? Além da homenagem que o Washington faz aos violeiros brasileiros, né? A simplicidade das formas curvas, simples do violão, acentua também o seu erotismo. Principalmente quando duplicadas. O que ele pretende, né? É o pense diferente.
O violão agora é um personagem, ou uma personagem, pois o violão foi sempre associado à curva feminina. O que ele faz é uma paródia, pode ser um aforismo, né? Talvez baseado na brevidade, né? E na precisão, eu acho que é um adágio. Um movimento lento, melancólico e pensativo. João e Gilberto é um exercício lento, reflexivo, necessário para aperfeiçoar justamente o equilíbrio, o equilíbrio das forças, né, e as linhas do instrumento que sugerem também o movimento. Metaforicamente, representa um movimento musical lento, como se fosse talvez um prelúdio, lembrando o conceito de prelúdio no Renascimento, que é um exercício para o aquecimento, para você começar justamente a desenvolver um pensar, para você poder daí colocar a música, né? O que ele nos traz aqui é uma pausa, né, para fazer com que a nossa memória trabalhe, né, e transcenda a sua aparência. É um trabalho magnífico, apesar da sua própria, né, da grande sensibilidade. Washington, você uniu aqui o rigor artesanal, o domínio do material, e com a tua grande capacidade plástica, a fim de ir além dos limites do objeto comum, do objeto banal. Parabéns, Washington, né? Não somente por esse trabalho, né, que me levou a pensar a música, né, que está embutida nele, seja também pela sugestão a João Gilberto, né, ou pelo violão, né, que me fez refletir pela música que sai justamente de um adágio, né, de um andante, né, ou de um largo, né, que nos faz pensar, né? Isso cria aquele momento justamente íntimo do pensamento. Mas você mostra também, né, toda a tua obra, né? Desse que você mesmo fala, desse pensar diferente, né? De uma subversão irônica da realidade, do humor, né? Pois entendemos que arte sempre, né, é uma forma de subversão, né? A arte é sempre uma forma de transgressão, né? De subversão da realidade, né? E como um artista intelectual que você né? Possibilitou, né, provocar essa nossa reflexão, né, para, inclusive, nos tirar dessa monotonia da nossa própria vida cotidiana. Meus parabéns, Washington, muito obrigado pela chance de poder falar um pouquinho sobre uma obra tua. Muito obrigado. Então, Bini, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelas palavras. Eu vou convidar, então, o nosso próximo convidado é o Guilherme Soffi. Fica à vontade, Guilherme. Eu gostaria de agradecer ao convite de estar aqui, dando a minha visão dessa trabalho. E parabenizar a Lilian pela iniciativa dos encontros com arte, porque eu penso que na atual circunstância que estamos vivendo, que nos distancia de possibilitar visitar exposições, de ter essa comunhão, de estar mais próximo da arte, e mesmo no caso de nós, alunos da Belas, de estar na universidade, compartilhar os nossos trabalhos, compartilhar com os professores. Eu acho que é uma forma que ela encontrou de manter os nossos laços e que, de uma forma geral, todos os professores da Belas, né, estão tentando segurar esse momento e também criar novos laços, né, que nos permite estar com artistas do nível do Washington e conhecer outras pessoas, enfim, estreitar outros laços, né. Para falar especificamente da obra, assim, na minha opinião, eu acho que eu, pelo menos, eu observo, eu acesso cada trabalho artístico e acredito que todos nós, de acordo com o repertório que nós temos, né, com as exposições que nós visitamos, com os livros que nós lemos, no caso de nós que estudamos arte, com os teóricos, com a história da arte, e
pessoalmente, eu acho que a história da arte, ela está, na minha visão, assim, ela está sempre atrelada, assim, se eu observo alguma coisa, eu vou linkar com coisas que eu já vi, e evidentemente que quando o trabalho é bom, como o do Washington, a gente vê coisas novas, né? Você vê associações que que é possível fazer, mas você vê que ele traz uma coisa nova, uma visão nova, uma técnica, enfim. E isso é o que todos nós artistas buscamos, né? Tentar ressignificar as coisas, trazer o novo. E vendo a obra essa específica do Washington, é inevitável eu não pensar em Duchamp, em arte objetual, na forma de pegar um objeto e fazer essa ressignificação a ponto de que ele perca o sentido dele, né? Ele deixa de ser um violão e ele vai se tornar uma outra coisa que, através do trabalho do artista, ele conseguiu ali transformar realmente o objeto. E também, ainda com essa questão da história da arte, quando eu vi a obra, eu lembrei muito de uma obra do Picasso, de 1930, que chama Mandolim e Clarinete, que também tem essa questão musical, e o Picasso produz um objeto que também fica na parede, como a obra do Washington, e também eu vi essa questão, a produção, evidentemente, muito diferente, né, porque o Picasso não tinha esse rigor técnico todo que o Washington tem, essa perfeição, mas me lembrou, porque também é uma criação de um objeto, a ressignificação de um objeto que não vai ser, não era um bandolim, não era um instrumento para ser tocado, mas essa mesma ligação, assim. Eu acho que o Washington, dessa forma, ele consegue extravasar o limite da linguagem, assim. O objeto não é mais aquilo, ele conseguiu ressignificar justamente toda essa questão. Eu também penso que essa situação da técnica, né, desse rigor técnico, desse primor, de você ver ali todo o trabalho de machetaria, do trabalho com a madeira, que são, e mesmo em outras obras do Washington, né, que tem todo esse trabalho clássico da escultura mesmo, né, da produção do trabalho de um objeto escultórico, mas que a forma como é feita, essa técnica, ela praticamente desaparece, ela é incorporada de outra forma com a escolha do artista. Então, a técnica em si quase não se percebe, né? Você vai perceber essencialmente o objeto e a forma com que o Washington quer situar aquele objeto, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me impacta no trabalho dele, assim, de uma forma geral, justamente essa ressignificação de objetos e esse limite, esse rompimento da questão da escultura, né? Da questão do suporte, né? Você vê que ela está na parede, ela não está num pedestal, ela está essa transgressão dessa visão clássica de escultura e que a arte objetual traz. Então, eu acho que é mais ou menos essa a minha visão, assim, como um todo. Queria agradecer a fala do Guilherme. E agora eu vou passar a palavra para Beatriz Hirota. Não sei se é assim que pronuncia. Hirota? Isso? Hirota. Isso. Agora é contigo. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Washington. Obrigada pelo convite. Então, só para localizar os internautas, eu sou farmacêutica, ser pesquisadora da área de plantas medicinais e de fungos. Então, eu vou dar uma visão, assim, de uma pessoa, digamos, leiga no assunto. Eu acompanho alguns trabalhos da Lilian, do Geraldo, que, né, assim, a princípio, né, por causa que a gente tem uma amizade, né, então que eu fui introduzida neste mundo das artes, né, e quando a Lilian me convidou, eu me senti muito honrada. Muito obrigada. Bom, Washington, eu achei, vou dar a visão do leigo, tá? Então, quando eu ouvi a sua obra, né, da João Gilberto, né, João e Gilberto, né,
Ai, então, a primeira coisa que eu pensei é o que ele quis dizer com 2 violões pela metade, né? Porque quem não tem muita essa questão da história da arte, né? É que nem o professor Fernando Bini estava falando, né? Da ditadura da utilidade. A gente vai ver uma obra de arte, a gente primeiro pensa se é um quadro, depois se é bonito ou não, e depois se ele serve, para que ele serve. Então, quando eu olhei, aí essa é a primeira coisa, nossa, o que ele quis dizer com 2 violões? Mas nessa foto do meio, que, né, tem aquela visão frontal, né, da sua obra, fica muito característico as ondas, né? Então, já interpretei assim, se é um objeto acústico, que é o nome da sua obra, né? Está relacionado com as ondas sonoras, porque se eu tentar fazer um som nesse seu objeto acústico, eu vou conseguir fazer esse som, né? Se eu puder dar uma batidinha aqui, uma batidinha ali, ele é um objeto acústico ainda, né? Ele ainda produz som. Eu achei assim. Aí eu cheguei nessa conclusão, né, que o professor Bini e o Guilherme comentou, né, dessa desconstrução de um objeto que ele era tido como certo, tinha sua função, mas você olhou para ele de um jeito diferente, né? Vendo ele de lado ali, a primeira foto, né, da parte esquerda, ele dá essa sensação, né, essa parte clara e escura, parece que chama a gente a olhar ele de horizontal, né? A gente até meio faz assim com a cabeça, né, lembrando, tentando ir para a horizontalidade, né? Parece que ele puxa o olho. E aí vem a parte das montanhas, assim, né? Como que a gente tivesse uma sensação, né? E no terceiro, né? Na terceira foto, da extrema direita, a gente vê que bastante elementos do violão ainda foram preservados, né? Só não ficaram as cordas e o braço desse violão, né? Mas a função mesmo dele foi completamente modificada, né? Não tem como eu tirar aquele som original desse seu conjunto de violões, né? Então, nessa hora que a gente percebe, assim, né? Digamos que o artista quis realmente mostrar algo completamente diferente, né? Ele quis, não sei se foi esse seu objetivo, né? Mas que foi uma coisa assim que surpreende, né? Surpreende, é uma coisa totalmente diferente do que às vezes a gente pensa assim, vou numa exposição de arte, vou ver o quê? Vou ver um quadro, ou vou ver uma escultura, assim, né, de um ser humano, uma coisa assim, né? E ver um objeto, que nem esse, é bastante, assim, provocante, digamos assim, né? Provoca a gente pensar, né? Então, eu achei bastante interessante. E daí, né, como a Lilian, né, também mandou o site, né, com as suas obras anteriores, né, que nem essa daqui, aí eu senti, né, que essa obra também senti como se fosse a desconstrução inicial, mas ele ainda preservou os elementos essenciais ali, né, tem as cordas, tem a parte ali do braço, né, nesse caso acho que é o bandolim, né, se não me engano. Então, só que ele está como que derretendo, né? Parece que foi uma ideia inicial sua, né, que foi evoluindo para a obra sua última, né, João e Gilberto, que daí perdeu completamente a identidade do violão, né? Esse ainda preservou alguma coisa. Então, parece que deu aquela sensação de ser uma continuidade do raciocínio, assim, né? E achei muito interessante, assim, a escala, né, desse trabalho, que é do tamanho de um adulto, né, de uma pessoa adulta, que eu vi nas fotos lá do seu site. Então, é uma proposta completamente diferente, né, que até no tamanho do objeto você interferiu, digamos assim, né, e surpreendeu, assim, no sentido de que realmente você queria transformar em outra coisa. E esse aí é o mesmo sentido, né? Então eu considerei esses 3 como uma evolução, assim, que esse você
modificou pouco, o outro você modificou um pouco mais, e no terceiro, o João Gilberto, aí você acabou com tudo, assim, modifica tudo que você quis, digamos assim, né? Então, parece que pode passar, essa obra me chamou a atenção, né? Porque, como a gente está acostumado, você procura ver um quadro, mas eu olhei esse quadro diferente, com essa moldura totalmente inusitada, e daí chama atenção, porque tem dentro da outra moldura, né? E aí parece que obriga a gente a observar melhor, né? Então, você fica pensando, ele moldurou algo diferente, né? Então, ele quer que eu observe muito bem o que tem ali, né? E eu fiquei meio surpresa de ver aqueles olhos ali, meio, digamos assim, taciturnos ali, né, na manga. E também tem aqueles serizinhos ali também na manga da moça ali, descendo pela manga, né? Então, eu achei bastante interessante, no sentido de que parece que é uma coisa psicológica, né? Uma coisa assim que remete a algumas coisas escondidas que a gente tem dentro da gente, né? A parte bonitinha e uma parte feinha ali, meio escondida, né? Todo ser humano que tem. Então, umas reflexões, assim, que a gente começa a prestar atenção, né? Eu achei bastante interessante. Lilian, não sei se você pode passar para a próxima. E daí eu achei totalmente o oposto da anterior, porque a anterior você delimitou, né, uma parte, né? E aqui parece que você não delimitou nada, é uma camuflagem total, assim, a gente tem que se esforçar bastante, né, para ver, porque até a moldura dos quadros, elas se misturam, né? Então, uma sensação de padronização, né? Então, digamos assim, na minha área de ciências, a padronização é muito importante, sabe? A gente precisa padronizar tudo tem que ser redondinho, tem que ser tudo quadradinho, não pode passar nada, porque senão sai tudo errado, né? E então, para a gente é importante, mas nesse caso, parece que na arte você mostra que a padronização deixa as coisas meio chatas, né? Não sei, que não tem, assim, nada de... Onde que você vai pôr a sua atenção, né? Se tá tudo padronizado, tudo meio igual, assim, né? Você percebe que os objetos estão lá, né? Tem um copo, tem uma folha, tem um objeto lá que eu não consegui identificar o que é, mas ele está lá, né? Mas é bastante difícil de ver, né? Então, é muito interessante essa proposta, assim. Eu fiquei imaginando se essa obra, como é que é, assim, se eu quisesse levar para casa essa obra, eu teria que levar a parede inteira, como é que seria, né? Mas, então, essas foram as impressões que eu tive, né, como farmacêutica, né, leiga de arte, mas que eu achei muito interessante essas obras. Parece que a gente vê a real função de um artista, né, que é provocar o olhar da gente e tirar daquela coisa cômoda, né? E é isso, obrigada pelo convite. Bia, que delícia, que delícia. Obrigada pelas análises todas. Acho que o Washington deve estar com o coraçãozinho ali, ó. Obrigada. Então, agora, gente, nós trazemos aí uma surpresinha, né, para quem nos assiste e para vocês também, nossos convidados. A gente, como é de costume aqui no Encontros, fez um convite para uma série de outras pessoas da área, fora da área de artes, enfim, para dar aí o seu depoimento sobre essa questão, né?
que é um pouco o tema da nossa live aqui. Quando você está em frente a um trabalho de arte, o que você procura? Então, nesse momento agora, vamos fazer tipo um intervalinho e vamos ver aí o depoimento de todas essas pessoas queridas que dedicaram o seu tempo também para estar aqui com a gente, fazendo aí o seu depoimento sobre o que procura em frente a uma obra de arte. Vamos a isso, então. Procuro me despir de preconceitos e me abrir para possíveis percepções sensoriais e mentais. Ser surpreendido. Procuro a expressão dos vários sentimentos que possa causar, demonstrando a realidade vivida em sua época. Procuro técnicas que eu não domino. Dessa forma, a experiência que eu adquiro abre o campo das descobertas. Com isso, eu crio soluções que me motivam a chegar a um resultado satisfatório. Busco na experiência estética a empatia com o campo sensível do criador da obra, minha própria emoção e interpretação. Eu procuro a beleza da arte, o bonito, o feio, a mensagem, enfim, a arte mexe com meus sentimentos, e quando mexe com sentimentos, tanto negativamente como positivamente, para mim a arte está valendo. Eu procuro uma emoção. Eu procuro devaneios. Eu procuro devaneios para alimentar a minha alma. Em cada obra, eu procuro todas as outras, pregressas e contemporâneas. Procuro também um artista, mas procuro o coletivo universal. A primeira vez que eu estive em frente a uma obra de arte, eu pensei em observar a técnica, mas na verdade eu senti uma emoção. Então, a partir disso, quando eu estou em frente a uma obra de arte, eu penso em sentir uma emoção. Procuro as perguntas que a obra me permite fazer para aprender com elas a fazer sempre mais novas perguntas. Procuro enigmáticas qualidades do trabalho que, ao tocar algum ponto de minha alma, transformam o meu mundo. Em trabalho de arte, acho que não procuro nada, talvez um arrebatamento ou um questionamento. Exercício crítico, inquietações, pontes, provocação, alimento, pesquisação, repertório, diálogo, coerência, sensibilização, complexidade, simplicidade, relação, conexão e desconexão. Procure elementos formais que compõem o trabalho e quais possíveis estratégias do artista para organizá-los. Procuro aquela incomodação resistente que consegue me tirar o prumo e me lançar na solidão de um campo aberto de possibilidades, reconhecidamente desconhecidas. Ir além da investigação sensorial, alimentando o repertório de referências e a pluralidade de arranjos. A obra nasce por uma necessidade. Busco questões da memória e seus desdobramentos na contemporaneidade. Quando eu vejo pela primeira vez uma obra de arte, é semelhante ao encontro com uma pessoa pela primeira vez. Tento o diálogo, tento o entendimento. Nada mais que isso. Não necessariamente procuro algo, porque a arte manifesta, né, sua própria existência. Procuro rupturas com tempo e espaço. E, simultaneamente, conexão única com seu aqui e agora. O conjunto de escolhas do artista e em qual contexto? A coerência entre obra e ética. Ver. Olhe-me. Entrar. Sentir. Tocar. Pensamento. Conversar.
comê-la. Desejo, rasto, dialética, montagem, aura, fazer. Procuro o que na arte tem de singular, o que ela diz por ela mesma. Busco potencializar os atravessamentos latentes entre eu e o mundo. Algo que me instigue, me emocione, possibilitando criar uma conexão com a obra de arte. Quando eu me deparo com o quadro, eu procuro suspender meus esquemas de compreensão habitual e atentar ao modo como aquilo diante de mim foi formalizado. Não sei o que procuro e ela tampouco sabe que eu existo. Quando percebo, aconteceu. Não é uma maravilha, gente? Esse pessoal querido todo que vem e cede o seu tempo para encontrar com a gente aqui, né? Uma delícia. Deixa eu abrir um pouco o microfone de vocês. Não, e a gente faz esse convite para as pessoas participarem. À medida que a gente vai recebendo esses vídeos, esses depoimentos, nossa, aquece o coração mesmo, gente. Eu não sei como expressar diferente isso. É uma maravilha poder compartilhar isso com todo mundo aqui. Enfim, uma delícia. Agora eu vou passar a palavra, então, para o nosso próximo convidado, Paulo Reis. Paulo Reis, fica à vontade. Obrigado. Então, eu estou muito feliz, estou muito emocionado, e é tudo muito, né? A gente está na época dos muitos. E eu escrevi um texto, porque eu sabia que eu ia me embananar todo aí, ia gaguejar e não ia conseguir falar. Então, eu fiz um texto, mas não é um texto de crítica. O que eu fiz é uma declaração de amor ao Washington, a Lília, ao Encontros com Arte, Hamed, Natália, Albine, Guilherme, Beatriz, a todo mundo que está vendo aqui, e a todos os artistas que nos ajudam a pensarmos o mundo, em especial nessa época, tantos shows e filmes disponibilizados, e visitas a museu, e o que seja. É uma declaração de amor. E aí, eu acho que esse amor está permeado aqui. Eu vou ler, então, me desculpem. Tenho a maior admiração e respeito pela pesquisa artística do Washington, seja pelo uso das matérias mais diversas, madeira, planta, raízes, música, sons, fotografias, odores, virtualidades, alimentos, pessoas, celebração e sabores. Admiração e respeito também pelo fato de que seu trabalho artístico é movido pelo jogo da arte. O jogo lúdico da arte como um desafio, como um estranhamento das coisas conhecidas, e pela necessária reaproximação com certo insólito que nos faz sair de nossos lugares de conforto. Isso é arte, né? Isso o Washington faz. Sua poética opera o embaralhamento sutil de todos os sentidos, e assim fazendo, nos faz refletir sobre o presente. No ano de 1996, ano em que escrevi uma apresentação para a sua exposição na saudosa Galeria do Inter, eu citei no texto uma expressão de John Cage, e já nem lembro mais se eu que a escolhi ou se o Washington que me sugeriu. Mas, de qualquer maneira, ela diz o seguinte, essa expressão:
ouvir com os olhos. Isso me reverberou naquele tempo e agora reverberou mais ainda. 24 anos depois, quase a metade da minha vida, essa expressão reapareceu e se colocou tão próxima desse trabalho de agora. João e Gilberto. Me sinto desafiado com esse E entre João e Gilberto. Ao ouvir com os olhos esse João e Gilberto, ele me pareceu agora, nesse momento, nesse contexto, o elo que se quebrou. João e Gilberto não mais se unem numa música, canto ou dedilhar as cordas. João e Gilberto não representam os silêncios e as pausas, a respiração e a voz, mas uma triste mudez. Entretanto, João e Gilberto também pode ser a justaposição de muitos Brasis e de muitas lutas. João e Gilberto é a parceria de Elisete Cardoso, Divina Elisete, e João Gilberto no disco Canções do Amor Demais. Canções do Amor Demais. Pararam para pensar nessa expressão? Pararam para pensar num amor demasiado e nos muitos Brasis? João e Gilberto é uma escultura pousada delicadamente sobre a parede e é como um acalanto da mãe nos ouvidos do filho, que está com medo. Sai fora, bicho-papão. É o diálogo da geometria e do sensível. É a vontade, e mais que a vontade, da conversa e do diálogo, da relação entre a arte e a vida. Ao pousar sutilmente no espaço da parede, as duas metades de um violão se transmutam. São uma concha aberta. São duas ondas formadas pela canoa do Caiçara. Com João e Gilberto, persistimos com a vontade de entoar uma outra bossa nova, mais ruidosa, plural, partilhada e, é claro, sempre desafinando o coro dos contentes, como diria nosso Torquato Neto. É isso, a minha declaração, e fica para todo mundo, Washington, para você, por tudo que você me fez pensar agora, e viajar e tudo. Travou. Paulo, estamos todos embargados aqui, Paulo. Acabou com a gente, ó. Voltei. Muito bom aqui. Nossa, eu quase comecei a chorar aqui também, porque eu não consigo ver as pessoas chorando e eu preciso chorar também, sabe? É compartilhado o negócio. Muito bom o texto, cara. Eu tô apaixonado aqui também. E, nossa, não tem muito o que falar. Eu acho que o Washington, então... eu já vou até encaminhar aqui a palavra para ele para ver o que aconteceu aí nesse coração. Oi. Gente, poxa, muito obrigado. Queria agradecer as palavras de vocês, falando da minha peça, da minha carreira. É emocionante escutar as pessoas, vários amigos e colegas, e que falaram ali como que eles observam, o que eles esperam numa leitura de uma obra de arte. Observando ali todas essas pessoas, passou um filme na minha cabeça, assim, que é um pouco a minha carreira, né, porque nesses 24 anos, né, de carreira que eu tenho ali, todas as pessoas que estavam ali
e falaram, tocaram um pouco assim na minha memória, então estou um pouco abalado, mas abalado de uma maneira assim bem entusiasta, assim, bem vibrante, assim. Estou vibrando, né? Estou vibrando, como vibra um violão, né? Agradeço a vocês pelas interpretações. E, para mim, eu diria que o artista, ele quase... E me ponho, né, dentro desses artistas, ele é difícil ele falar sobre a própria obra. Porque a partir do momento que ele começa a comentar, ele abre algumas portas, algumas janelas, né, dentro dessa sua criação, que poderiam facilitar um pouco essa leitura. Mas, como eu sou o último, então eu vou abrir a caixa de Pandora aí para vocês saberem um pouco do que se trata essa peça João Gilberto. O Bini na hora que ele comenta que a madeira é um pouco a minha essência e a escultura é a minha essência, ele foi direto, ele foi num ponto que realmente é a minha essência, é meu ponto criador, é meu ponto inicial, e disso eu nunca vou me distanciar. É um caminho muito seguro. Às vezes eu participo de técnicas novas, eu sou um pesquisador, né, dentro dessa área de madeira, sempre gosto de estar vendo essas evoluções que a madeira pode ter através do tempo. Recentemente até estou fazendo obras com CNC, que é uma técnica que você coloca um programa no computador e o computador faz cortes dentro da madeira. Então, eu estou sempre procurando... essa obra que vocês estão vendo com as raquetes, ela foi feita a laser. Ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com artesãos também, que o Albini comentou também, com luthiers, com pessoas que trabalham com torno. Então, é uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer. Quando o Guilherme e a Beatriz comentam com a minha forma de querer transgredir as formas tradicionais, também, o que eu mais procuro é fazer isso. Essa série que está inserida, o João Gilberto, da série Objetos Acústicos, eu a faço desde 2013. Então, não digo que é um exercício, mas é uma inspiração que anualmente eu faço uma obra ou duas anualmente dentro dessa série. Então, eu sempre tento procurar formas diferentes. Seja ela uma cheia, igual esse bandolim aqui que vocês estão vendo na esquerda, que eu chamo ele de Jacob, ou seja ele derretido, né? Igual vocês estão vendo ali à direita. Toda vez que eu vou e me proponho a fazer um objeto acústico, eu tenho alguns desafios novos. Seja ele no acabamento, seja ele na estrutura que eu vou ter que empregar para ele, seja ele na escolha da madeira, seja ele em detalhes de ferramentas, ou até de detalhes assim realmente do mundo que um luthier tem, de tarraxas, de selos. Então, isso eu tento sempre colocar isso na série. E posso falar para vocês que de 2013 para cá, ainda eu não esgotei as possibilidades de expansão, né, dentro dessa série. Quando o Paulo me recorda, e o Bini também me recordou, a exposição do Inter, elas têm uma ponte, e é uma ponte de 24 anos. Né? Eu inicio a minha carreira, eu posso falar que essa exposição do Inter, ela é a minha primeira exposição individual, e é ali que eu considero que é o início da minha carreira. Hoje eu estava revendo algumas obras dessa época e olhei assim, me vi um afro-minimalista, um cara que trabalhava
realmente com poucas linhas. Vocês não imaginam o orgulho que eu tive de ver as obras no início da minha carreira. E fico me imaginando, se eu lançasse hoje essas peças, e tivesse os meus 23 anos que eu tinha na época, o que eu não ia afrontar hoje com o meu afrominimalismo dentro desse cenário atual. Então, o tempo é algo que, igual o Guilherme comentou, que Picasso flertava com instrumentos, outros artistas que a gente sempre vê a nossa poética batendo a nossa porta, assim, com outros artistas. Então, a gente é sempre uma rede estética em que a gente sempre vai ver o nosso trabalho em vários pontos da história e também em vários pontos no momento atual, contemporâneo, na mão de outras pessoas. E vendo vocês falarem do João Gilberto, ainda me lembra uma máxima, claro, vocês sabem que minha essência é do Champiniana. Quando Duchamp fala que a obra ela só existe, ela só é completada, o artista faz a obra, mas ela é completada na cabeça das pessoas. Essa cabeça que observa a obra e ali que começa, ali que existe a explosão, ali que a obra se completa, e se completa com a leitura da Beatriz, se completa com a luz do Bini, com a paixão do Paulo, com a história do Guilherme. Então, a obra, o artista faz, mas ela só se completa, ela só existe realmente com esse confronto entre o espectador, o público, observando essa obra. E para quem é artista, essas interpretações que as pessoas fazem, e eu sempre escuto com muita atenção essas leituras que as pessoas fazem da minha obra, e isso sempre me abre pontes e me abrem luzes que vão me jogar para as obras futuras. Mas eu vou dizer para vocês que esse desenho que foi feito nessa live aqui, para um artista é um luxo. Imagine eu ter 4 leituras diferentes dessa obra João Gilberto e escutar essas interpretações, essas leituras e ver que realmente tudo que detalhes, caminhos que eu tracei, pontos que eu estudei, foram todos interpretados com vocês e vocês ainda me jogaram mais luz, né, dentro desse trabalho que me ilumina, assim, não só me ilumina, mas ilumina também toda a minha carreira. Eu vou falar só eu vou me ater a mais, eu não vou expandir tanto com a minha produção, que ela, igual vocês comentaram, que ela realmente, eu sempre tento trabalhar com várias mídias, mas eu vou me ater muito agora a João Gilberto. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu fui convidado em 2018 para uma residência em Johannesburg. Eu fiquei 40 dias em Johannesburg, em uma residência de uma colecionadora, e ela me convidou para conhecer a cena da África do Sul, conhecer artistas, conhecer a história recente da África do Sul também. E a minha comunicação era com o meu inglês, ainda muito, vou dizer, precário ainda, mas valente, né, no sentido ávido, né, de querer me comunicar, entender. E vocês não sabem, mas a África do Sul tem 13 idiomas oficiais. Eles falam muito o afrikaner, que é uma mistura entre holandês, alemão, que realmente a parte branca, né, da África do Sul fala, e as outras são dialetos, o Zulu, são línguas que ainda permanecem, né, como oficiais dentro desse território que hoje é a África do Sul.
Eu não tive em nenhum momento, eu já viajei para alguns países e sempre encontrava um brasileiro, ou encontrava alguém que falasse a língua hispânica, que também é materna pela minha parte uruguaia. Eu nunca deixei de encontrar um brasileiro e praticar o português, né? Falar o português. E isso, quando a gente fala nossa língua num país estrangeiro, isso aí dá um acalento. Assim. E então eu estava quase no meu 38º dia de África do Sul, não tinha falado nada em português, não tinha encontrado alguém que se arriscasse a falar em português. Eu fiz uma performance, que seria a minha parte final da minha residência, que se chama Kitchen Dub Experience, em que eu cozinhei para mais ou menos umas 40 pessoas, junto com artistas de lá da África do Sul. E o dono falou bem assim, eu vou colocar uma música para você. E, de repente, ele me coloca João Gilberto. João Gilberto. Na hora que eu escuto aquele português, aquela música calma, e aquelas pessoas olhando para mim e diziam, isso é Brasil. Gente, vocês não sabem como é bom escutar, assim, que força que tinha aquilo da música brasileira. E não pensem que eu sou um cara... Eu não sou da geração de que escutou a bossa nova como algo assim. Eu sou uma geração já mais jovem. Eu escutava Clash, eu escutava James Brown, eu escutava Caetano Veloso, né, que ainda tem, né, sua tradição ali, sua ponte, mas eu não sou do João Gilberto. Mas na hora que eu escuto o João Gilberto, aquilo realmente me tocou assim, de uma forma muito potente. Vocês sabem que no ano passado, em 2019, faleceu o João Gilberto, e eu fiquei em luto. Eu fiquei em luto porque esse momento me marcou muito. E a partir da morte dele, eu comecei a pensar em fazer algo que tivesse um trabalho da série Objetos Acústicos que tivesse o nome João Gilberto. E eu fui para esse trabalho que vocês observaram. Era uma forma de uma homenagem, que até então a gente teve muitos problemas culturais o ano passado no Brasil. Eu vou tocar só um pouco uma política, pouquinho, só um pouco. Eu achei que a gente não... teve momentos no Brasil que a gente, no ano passado, e talvez um pouco, a gente não está usando a força cultural que a gente tem. A gente não tem nem ministério. Mas não vou ir a fundo dentro desse detalhe, mas com a minha força, com a minha carreira, eu quis falar sobre João Gilberto nesse sentido. Quando a Beatriz fala que eu retiro o braço, retiro toda a sonoridade dele, realmente eu quis deixar ele ali. E se ele é singelo, o Albini falou, realmente ele é bem singelo. Ele é feito como o João Gilberto cantava mesmo, sabe? Como aquela forma simples. Não sei se vocês sabem, mas o João Gilberto ele começou a cantar baixinho porque ele morava com a irmã dele. E a irmã tinha uma filha. E para não acordar a criança, ele começou a cantar para a criança ninar bem baixinho. E ele acabou pegando essa batida, essa forma de cantar como alguém que canta para um bebê, alguém que canta para uma criança. E isso me tocou e aí foi. Tem uma coisa tardia, histórica nisso, mas tem essa costura que aconteceu comigo, porta fora, e por sentir esse Brasil que eu gosto muito e a gente não pode deixar esquecer. Desculpe a emoção. Obrigado. Maravilha, Washington, querido! Gente, só posso agradecer muito vocês, né? O privilégio é todo nosso aqui do Encontros, de ter todos vocês aqui, de todos vocês toparem fazer
essa coisa maravilhosa que todos vocês fizeram, né? De novo, só posso dizer, meu coração está quentinho por todos, né? Nesse momento que a gente tem que ficar aí isolado, né? Cada um, como disse o Fernando Veloso, enclausurado, né? Em casa, enfim, solitários por um lado, né? Mas o Encontros vem aqui com essa proposta mesmo de trazer todo mundo pertinho e a gente se esquentar nessa Curitiba. Vamos abrir, então, para perguntas das pessoas. A gente já tem uma pergunta, então, pessoal que está assistindo aí a gente, podem ficar muito à vontade de fazer perguntas para todos os participantes, né? O Guilherme acho que caiu, mas daqui a pouquinho ele volta. Eu estou toda borrada de ter chorado, Paulo, culpa tua. Vou colocar, então, a pergunta aqui, a primeira pergunta, que é do Daniel Dac, olha lá. Daniel pergunta, então, tenho sim uma pergunta para o Washington Silveira. Esses instrumentos da série objetos acústicos, né, como o João Gilberto, eles funcionam para tocar, Washington? Então, Dac, abraço, Dac. Grande Dac. Cara, é o seguinte, os primeiros objetos acústicos, eles vão numa linha que realmente ele pega afinação. Eu não sou um cara... Eu sou, igual o Paulo comentou ali, e a influência Cage. Eu sou um cara que gosta de observar. Sempre tive muitos amigos músicos, e a minha roda de amigos, assim, nem eram tantos artistas plásticos, artistas visuais, mas eu tinha muitos amigos músicos. Então, sempre observei, sempre tive muito próximo de alguém que tocasse muito. Mas eles pegam a afinação, os que têm corda, os que têm braço. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com um luthier mexicano, que trabalha com música tradicional mexicana, quando estive na Cidade do México, e a gente fez uma construção lá de um objeto que ele pegou uma afinação realmente bem interessante. Posso adiantar para todos que a afinação ela vai ser... O som do violão ele vai ser estranho, como é o corpo do violão. E um assistente da galeria, o Benito Soares, ele afinou e tocou Blackbird dos Beatles do violão. Ali, realmente, eu tive a comprovação que a série Objetos Acústicos ela também é sonora. Mas eu chego em um momento dessa produção em que eu faço um trabalho chamado Dois Sambas, em que eu retiro as cordas, retiro o braço, e de uma forma também para... E aí, realmente, ele não toca, ele realmente é muito visual, né? Então, eu tenho muito de experimentar dentro da mesma série. Eu gosto as pessoas elas sempre perguntavam, faziam essa pergunta, mas ele toca, né? Ele dá para tocar, mas chegou um momento em que eu retirei a corda, tirei o braço e ele virou realmente uma coisa para uma análise bem mais estética. Temos aqui mais uma pergunta da Juliana Burigo. Ju, que saudade! Então, vamos lá. Oi, queridos, boa noite. Os dois violões são exatamente iguais, Washington? Parece que não, mas não tenho certeza. Oi, Juliana. Eles são um espelho. Eles estão bem no meio. É bem no meio. E ele é um espelho. Mas é interessante você falar que não, porque realmente, quando eu subo um e abaixo o outro, eles dão um efeito, e dependendo do ponto de vista em que você está observando a peça, eu gosto muito dessa peça até a Beatriz comentou isso, os vários pontos que você consegue ver da peça. Então, ele cria sombras, um tridimensional, você não escapa de sombras, né? Então, ele cria sombras na parede,
Isso também tira um pouco a ideia de que ele é simétrico, né, no sentido de espelho, mas eu também gosto dessa simetria, por ele ser igual, eu lido com essa simetria de deixar um mais alto, um mais baixo, e lidar com esse jogo estético que a peça pode ter. E dos nossos convidados, vocês comentaram que queriam fazer alguma pergunta para o Washington também? Vou passar aqui a palavra para o José, então, que fez uma pergunta lá. Como são objetos? Eles têm tiragem ou são todos únicos? Dentro dessa série, eu tenho um que tem uma tiragem de 3, e acho que ele não está aí, ele não foi ilustrado aí. Mas eu gosto de trabalhar únicos dentro da série, ou seja, fazer um que o desenho ele muda a escala, ele muda a madeira, então daí eu tento trabalhar esse único dentro, mudando escalas, mudando madeira, mudando detalhes, formas também, mas dentro da série eu tenho um que é de 3. Estamos esperando se o público ainda tem mais pergunta pelo chat. O pessoal todo aqui, não sei se estão acompanhando aí pela tela de vocês, eles estão todos muito felizes, agradecendo as respostas, né? O Dash, a Ju, agradeceu todas as respostas do Washington. Então, pessoal, agora com um pouquinho, né, de tristeza... deixa eu colocar aqui, ó, o comentário do Dak, que eu acho que é bonitinho, que é um trecho da música, né? Opa, esse aqui. Marisa, beijo para você. Boa, Daniel. Então, gente, só tenho a agradecer, né, para todo mundo aqui, todo mundo que compareceu, que está nos assistindo aqui no encontro, a esses convidados maravilhosos que vêm aqui só para inundar o nosso coração, né, de amor, né, Paulo? Puxa. Cine também, né? Nossa, cada fala aqui foi uma emoção mesmo, e uma delícia, né, ter todos vocês aqui. Também o pessoal que participou ali com o seu depoimento, né, na compilação de vídeos, um obrigado gigantesco. Como a gente falou no começo, essa live aqui, a gente vai dar uma editada nela, tirar as falhas técnicas que ocorreram, e vamos republicar ela lá no nosso canal do YouTube. Então, todos vão poder rever, enfim, todas essas delícias que aconteceram aqui. E quem não pôde assistir hoje vai poder assistir daí lá também no canal do Encontros. Ó, um beijo enorme para vocês. De novo. Obrigado a todos. Obrigado a todos vocês. Parabéns, obrigado. Parabéns. Obrigado pela delícia. Obrigado. Foi um prazer escutar. A Beatriz conheceu o Guilherme. Lilian, obrigado. Obrigado, Lilian. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Assistindo a gente, ó. Puxa. Obrigado pela companhia aí, a todo mundo que assistiu.